Um jovem instala um aplicativo que transforma seus status na vida real. O problema é que nem tudo é como deseja. E esse é o filme Status Update e eu sou o F, o estudante famoso. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando um jovem muito popular na escola, mas antes vamos ver como tudo começou. Pois começa mostrando Kyle dormindo até tarde e sua mãe o acorda pois seria seu primeiro dia de aula na escola. E ele tenta mandar o migué, mas não tem escolha. E ele liga para seu pai que estava em outra cidade e no café da manhã ele pergunta pelo pai e o clima fica estranho. E depois sua irmã diz para não falar sobre isso, pois eles terminaram. Kyle chega na escola e está todo perdido e pergunta onde era a sala 23 e os jogadores do time zoam com ele e ele acaba chegando atrasado no seu primeiro dia de aula. E depois da aula ele está guardando seus livros quando vê uma jovem diferenciada e tenta puxar assunto, mas aparece Brian, que era amigo dela e era muito ciumento, e ela diz que ele gostava da fruta que coça a garganta e acaba cortando o clima. Na hora do almoço, Kyle não conhece ninguém e sua irmã aparece e estava namorando com um japonês que falava mandarim e se vestia de anime, e ele senta sozinho até que aparece um gordinho mequetrefe zoando com ele e diz que eles poderiam ser amigos, e começa a dizer que gosta de mulheres filipinas em biquínis, e eu já teria levantado porque almoçar no banheiro tem menos merda. E um dos jogadores de futebol reclama porque ele tirou o B e diz que precisava de um A, e Lone diz que fazia o trabalho deles para não sofrer bullying, e do nada os caras jogam chocolate neles. Kyle está andando para a próxima aula quando os valentões aparecem e pega o celular dele, e começa a jogar como se fosse hóquei, e ele tenta pedir para devolver, e eles jogam na parede e o celular estoura. E galera, nesses filmes, os jovens não têm limites, e como ele não pode ficar sem celular, vai até o shopping para consertar e encontra um stand com um hippie muito louco, com cabelo diferenciado, e ele pergunta se ali consertava celular, e o cara começa a falar da vida dele e ele não entende nada, e o cara começa a fazer movimentos estranhos e diz que resolveria o problema dele e dá o novo celular e diz para ele usar o aplicativo instalado chamado Universe, que ele poderia ter a vida mudada, e Kyle não entende nada. Em casa ele está estudando até que o app apita e ele quer testar, e sua irmã aparece na hora pois estava saindo de madrugada para dar um rolê com um japonês que falava mandarim. E no app tem uma opção de colocar um status e ele escreve que gostaria do carro conversível que estava com o pai dele, e quando ele acorda no dia seguinte ele acha que é mais um dia comum, mas sua mãe diz que o carro do pai dele apareceu ali com a chave, e agora ele começa a ficar animado. No colégio, Lone começa a dizer que ele era seu primeiro amigo, que fez naquele lugar, e começa a falar várias besteiras, e Kyle pede licença e vai no auditório da escola, pois estava rolando um teste para a banda da escola, e ele vê que Danny estava lá, e coloca no status que queria ser um grande cantor, e aqui começa a loucura, pois ele pede uma oportunidade de se apresentar. O problema é que ele começa a cantar Ave Maria loucamente, pois ele não especificou qual estilo, então poderia ser qualquer tipo de cantor, e ele fica sem graça. Kyle corre para o shopping para falar com o hippie, e ele diz que aquele app funcionava e só precisava especificar o que queria, e diz que o mundo poderia ser dele. E voltando para casa ele coloca que queria seu pai em casa, e quando chega ele estava lavando o carro e diz que estava de volta. E Kyle fica feliz e sua mãe não entende o que estava acontecendo, e durante a janta todos estavam felizes de ter a família reunida. No dia seguinte ele atualiza seu status e pede uma segunda chance ao professor de música, e o professor diz que o talento dele era diferenciado, mas não servia para a escola, e ele diz que mostraria o que sabe fazer, e do nada aparecem algumas pessoas com instrumentos, e ele começa a tocar e cantar Bruno Mars, e começa a dançar em cima das mesas, e quem vai ficar bolado vai ser a Judith, que vai ter que limpar essas marcas de pés de mequetrefes dançantes, e depois da apresentação, Danny e todos ficam animados, e o professor dá uma nova chance. Eles saem para comemorar, e o gordinho mequetrefe não sabe se comportar perto das mulheres, e começa a falar várias besteiras, e do nada Brian aparece dizendo que ele não tiraria Danny dele e o chama pra brigar, e ele coloca no app que sabia lutar igual Bruce Lee, e todos começam a atiçar a luta, e Kyle estava todo confiante e ele estava lutando tanto
que nem precisou se esforçar. E quando chega em casa, todos estão jantando juntos e a mãe dele começa a perguntar quando o pai arrumaria emprego, pois eles precisavam pagar as contas. E o pai dele só queria saber de viver a vida e empresta o carro para Caio dar uma volta com Dani. No passeio ele pergunta o que ela gostaria de fazer e ela diz que nunca foi uma montanha-russa. E do nada ele para no meio da estrada e tem uma montanha-russa bem suspeita e eles estão aproveitando que estão sozinhos e quando achei que ia rolar algo diferenciado, ela diz que estava gostando muito dele e deita no ombro. No dia seguinte, Caio é fofoqueiro e não está aguentando guardar o segredo, sendo que aquilo poderia ser muito perigoso. Ele diz que conseguia fazer tudo acontecer com o app de celular e Lone não acredita, então Caio escreve que ele seria muito bom no skate e do nada ele começa a dar várias manobras e andar pela escola, mas os valentões aparecem para dar uma zoada com ele e Caio desafia Derek, o capitão do time, a fazer melhor. E quando ele pega o skate, ele escreve no app que ele passaria vergonha e ele acaba batendo em uma lixeira. Caio vai na casa da Dani para estudar espanhol, se é que você me entende. E ela diz que ele não estava prestando atenção em nada e ele vê que ela tem um diário com músicas próprias e ele pede para ela cantar. E eles começam a cantar juntos e depois Caio começa a se divertir com seu pai e sua vida estava mudando. No ensaio da banda, eles cantariam Hallelujah, pois foi a música do enterro do gato do professor. E Caio diz que Dani tinha uma música melhor e os dois começam a fazer um dueto e o professor fica emocionado e os dois começam a ficar mais próximos. E quando Caio ia colocar a língua para canto, o sinal toca e Brian aparece dizendo que sabia o que ele estava fazendo e estava de olho. A escola está comemorando pois o time de hóquei ganhou a primeira partida. E na hora do almoço, Derek chega zoando Lone e Caio diz que faria ele pagar e ele vai no treino do time e escreve no app que era um grande patinador e pede ao treinador para entrar no time e quando ele vai mostrar o que sabe fazer, ele começa a dançar o Lago dos Cisnes, pois ele não especificou que tipo de patinador era e geral começa a zoar. Ele ajusta os status no celular e começa a jogar sério e vemos que ele foi tão bem que começou a jogar no time da escola e Derek, que era o capitão, ficou no banco. E agora ele começou a ficar muito popular e todas as jovens estavam com maldade pra ele. E Dani aparece e diz que ele perdeu o último ensaio e ele diz que estaria no próximo. Caio sai pra dar um rolê com Lone, até que os jogadores do time aparecem e o chama pra sentar junto e ele deixa Lone sozinho. E Charlotte, que era a namorada do Derek, diz que terminou com ele pois agora ele não era o mais popular e começa a dar em cima dele e ela diz que tinha algo diferenciado pra ele, pois à noite teria uma festa e quando ele chega na festa está cheio de jovens bebendo na loucuragem e era uma festa fantasia. Ele começa a aproveitar e agora Derek não estava andando com os populares e Caio esqueceu que era o aniversário do Lone e seus pais acham que ele estava inventando o melhor amigo imaginário e na festa Charlotte aparece dizendo que estava esperando pois tinha algo pra ele e ela diz que agora que ele era o mais popular, eles poderiam fazer uma dupla e coloca a língua na garganta dele e posta uma foto nas redes sociais. E galera, como que esses jovens mequetrefes sempre conseguem cair no truque das safadas loucas. No dia seguinte ele tenta falar com Dani, mas ela não queria mais saber dele. E Lone estava com raiva pois pagou de maluco para os seus pais e depois ele tenta conversar no vestuário e Lone diz que depois daquele app ele largou todos e só se importava com ele mesmo. E vemos que Brian estava escutando tudo e me pergunta o que ele estava fazendo no vestuário masculino escondido. E galera, Caio está na escola há uma semana e já consideram tanto ele assim? Caio vai na casa da Charlotte pois ela queria o apresentar para seus pais e ela diz que o carro dele era de pobre e manda esconder. E durante a janta o pai dela começa a esculachar dizendo que ele era pobre e que não tinha futuro. E ele pede para ir no banheiro e eles possuíam um mordomo para levar no banheiro. E ele escreve no app que os pais dela o amariam e quando ele volta todos já estavam animados misteriosamente e Charlotte não entende. E do nada a mãe dela o chama pra ir na cozinha pegar a sobremesa e galera, acho que já vi essa história em algum lugar. É o Brasil no jogo da galera. A coroa começa a ficar louca e diz que o amava e diz que queria dar uma brincada nervosa sem ninguém ver. E na fuga ele acaba rachando a tela do celular e consegue fugir por pouco. E ele corre para o shopping para consertar o celular, mas o quiosque do hippie não estava lá. E chegando em casa, seus pais estavam brigando, pois o pai dele nunca quis estar ali, pois queria curtir a vida. E ele percebe que só ele que estava se dando bem por causa do app. No dia seguinte, ele
está tentando ensaiar, mas o clima estava estranho, e para não piorar, ele pede para sair da banda e a noite está tendo um esquenta para o grande jogo da temporada. E o técnico estava todo animado, pois Kyle era o capitão do time e traria a vitória para a escola depois de 20 anos. E Brian aparece tentando dizer que ele era uma farsa e era tudo por causa de um app, mas ninguém acredita. E quando ele tenta falar a verdade, geral acha que ele estava tentando ser modesto, e essa é uma bela forma de não acabar com uma mentira em série. Ele tenta falar com Dani o que estava acontecendo, e ela diz que não acredita e com celular ruim não tem como ele provar. E por mais que tudo estivesse dando certo, estava dando tudo errado. E galera, com todo respeito, daqui a pouco eles vão para a faculdade e devem terminar, então ia preferir o app. E no dia seguinte ele não quer ir para a escola e sua mãe diz que ele precisava se decidir e resolver seus problemas como homem. No café da manhã o clima estava estranho, pois o pai só pensava em brincar e Kyle diz que sabia que ele não queria ficar ali e diz que poderia ir embora, que todos entenderiam. E depois sua irmã agradece, pois preferia que o pai não estivesse tão próximo. E depois ele vai na casa do Lonnie pedir desculpas e os pais dele veem que ele não era um amigo imaginário. Na escola, Kyle vai falar com Derek, que estava excluído, e diz que queria o ajudar a voltar ao topo. E quando Kyle vai falar com Dani, Charlotte aparece e diz que se ele sumir de novo, daria uma falecida nele. E diz que depois do jogo tinha algo diferenciado para ele. E agora estava começando o grande jogo e todos estavam animados, pois era o grande momento e Kyle começa a fazer uma grande jogada e quase marca o primeiro ponto, mas é derrubado e todos ficam desesperados. E ele diz que não conseguiria continuar, pois se machucou feio. Derek diz que poderia continuar o jogo, e como não tem ninguém naquela posição, ele volta ao jogo. E Kyle levanta na enfermaria, pois estava no horário da apresentação de música da escola. E como Dani não consegue cantar a música dela sem o dueto, ela precisaria cantar Aleluia. E Brian aparece no meio do caminho para falar com Kyle e tenta tirar uma casquinha dele, pois o importante é tentar. Kyle aparece na apresentação e começa a cantar, e todos começam a ficar animados e Dani não tem escolha a não ser cantar em dueto. E a plateia vai à loucura e o celular começa a pitar, perguntando se ele gostaria de desinstalar o app. E ele coloca sim, e nisso perde todas suas habilidades. E galera, duvido que troque essa habilidade pra ficar com alguém que conheça há um mês. E no final, ele se despede do pai que queria viver uma aventura e todos estavam de boa. E no colégio, ele encontra com Dani e os dois começam a se pegar na frente de geral. E galera, que indecência, achei desrespeitoso essa cena. Não sabe que sou de menor? E esse foi o filme Status Update e eu sou F, então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado se curtiu. E se prepara que amanhã sempre vai ter algo mais duvidoso que hoje, então só bora. Agora eu vou nessa, então fui!